você, eu farei isso no livro. Parece uma frase bonita, parece uma frase linda, mas representa uma coisa muito forte no livro. Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini. Quando eu tava lendo esse livro, eu falei pra Glaucia essa frase, eu falei assim, ai que linda, né? Desse jeito, não tem nada de bonito aí não. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre esse livro, é claro. Foi uma indicação de uma inscrita, acho que foi a Michelle Gomes que tinha me indicado naquela época. Não lembro, são tantas indicações. Já faz um tempinho que saiu esse livro. Faz. Ela tem saído esse vídeo antes, mas, né... Enfim, não deu. Depois desse livro aí eu também li A Cidade do Sol, né, que tá em algum lugar por aí. Ali em cima, aguardando ser feito resenha. Isso é uma pressão, tá fazendo pressão, vocês entenderam, né? Tem 3 livros ali que tem que fazer resenha e não faz. Vocês entenderam. Por isso só sai vídeo meu no canal, não sai vídeo. Peraí, vai ter uma treta aqui, pessoal. Treta nada não. Depois da vinheta a gente faz uma bate-papo. Peraí! Vou deixar o livro ali pra vocês que gostam de ficar visualizando, tá? Porque aí eu fico mais à vontade pra me gesticular e falar bastante. Quando eu vi que foi sorteado esse livro no vídeo de lidos do mês, né, como todos os sorteios, eu olhei pra aquela capa e falei, o que me espera aqui, cara? Não faço ideia. E durante o próprio vídeo eu comecei a ler a sinopse, na hora que eu tava olhando a foto da capa, né? Eu já conhecia, já tinha visto essa capa e tal. E eu falei assim, cara, não é nada do que eu tava imaginando. E quando o Miquel sorteou esse livro, eu pensei... Porque é um livro que nunca me interessou, na verdade, eu achava que ele era de autoajuda. Às vezes a gente faz uns julgamentos besta, né? Dos livros sem nem conhecer histórias. E a gente já quebrou a cara muitas vezes por esses julgamentos. O Miquel leu, gostou, eu li. E depois eu falo o que eu achei. O livro ele é intercalado entre presente e passado, certo? E no passado a gente vê lá na década de 60, 70, né? Especificamente acho que em 1934. A primeira recordação que eu tenho de datas é essa data. E a gente conhece o Amir. Amir é uma criança na época. E o Hassan. Isso. Ele é outra criança. E a história é contada pelo Amir adulto, ok? Esse Amir ele tem um pai bem de vida na cidade de Cabul. Ele tem um empregado que é o Hassan e o pai dele, certo? Eles são empregados, moram em uma casinha separada lá na mansão que eles têm. Porém, eles vivem todos juntos. Na verdade, o pai do Hassan, que é empregado do pai do Amir, são mais que patrão e empregado, são bem amigos desde muito tempo. Só que a gente vai lendo, a gente vai vendo que tem mais coisa aí por trás, né? Mas no caso agora eu não vou tratar disso, até pra não dar nenhum spoiler. Porque isso é um spoiler. A gente vai vendo a narrativa, a gente vai percebendo como que o Amir como que o Amir trata o Hassan. O Amir e o Hassan, eles são de religiões diferentes, tá? Abram aspas aí, porque, vamos lá, eles são xiitas e sunitas, certo? Assim como também são de raças étnicas diferentes. Um é Hazara e outro é Pashtun. Vocês entenderam alguma coisa? Não. Segue a resenha. Se não entenderam, eu acho bom vocês pesquisarem. Um tema interessante para vocês conhecerem um pouquinho mais a cultura deles. E uma coisa que a gente não falou até agora, e é importante, é que a história se passa no Afeganistão. Não sei se ficou bem evidente até aqui, mas existe um certo preconceito, tanto na religião quanto na etnia dos afegãos em relação a um ao outro, relacionando os que eu falei aqui agora. E, bom, as pessoas tratam o Hassan diferente, as pessoas falam com ele diferente. E, bom, o Amir ele vê que existe essa diferença, mas de certa forma ele é um pouco inocente ainda para entender o significado de tudo aquilo. Ele pode até entender, mas ele não tem esse preconceito. Ele é uma criança. Ele na verdade, ele tem e não tem, porque a personalidade do Amir é totalmente diferente do Hassan. Inclusive eu acho que um pouco se deve aonde ele foi criado, ao meio que ele foi criado. Mas eles foram criados juntos. Ao meio. Eles foram criados juntos, mas separados. Um era rico, um teve um monte de privilégio e o outro não. Os dois começam a passar a vida juntos. Como crianças ainda. Como crianças. O Amir fazendo umas graças com o Hassan, por mais que os dois sejam muito amigos. O Amir fica meio que provocando o Hassan, e o Hassan é aquele amigo totalmente, completamente fiel. Como diria? Por você faria isso 1000 vezes. Essa frase, vocês vão ter o maior sentido do mundo quando vocês lerem uma cena extremamente polêmica. Eu já vi essa frase no Scooby. Isso. E, um detalhe.
O Amir é uma pessoa que ele tem um pouquinho de maldade nele. Você percebe que por mais que ele seja criança, ele tem um pouquinho de maldade lá que vai interferir em algumas atitudes que ele vai se arrepender pelo resto da vida. E depois que o Hassan praticamente põe a vida dele à prova pelo amigo dele, aí a história toma rumos totalmente diferentes. Cada um vai para um lado, né? Para dizer de uma forma bem resumida. O Amir não tem mais notícias nenhuma do Hassan, porque devido à diferença de personalidades, como o Miquel mencionou, né? Então eles cortaram relações, principalmente pela parte do Amir, né? Que, olha... Na verdade, foi pela parte do Amir. Eu acho que poderia ter um certo conserto se dependesse das outras pessoas, né? Embora teve um pouco de resistência do pai dele, embora teve um pouco de resistência do Ali, que é o pai do Hassan. Mas enfim, antes de passar por futuro e falar do Amir no futuro, é interessante entender por que o nome Caçador de Pipas. Existe uma competição que, né, eles caçam pipas, caçavam pelo menos no Afeganistão. Eles meio que brincam lá com a pipa e tentam, né? Serol cortar o que... Cortar a pipa do outro. Quem conseguir mais ficar tempo lá no céu ganha. Quem ficar no céu até que haja só ele é o vencedor. Agora, o que acontece aí? A gente não vai falar. Eu acho que isso aí foi um fato bem presente no livro, então... É interessante porque esse título é um título que não dá spoiler, né? Muitos livros têm o título da spoiler. Eles dão uma referência da vida dos personagens pra, né, nomear o livro. Assim como na Cidade do Sol também. Então, é interessante títulos assim, que você vê que tem um papel importante na história, mas não entrega a história. Você vê que o autor ele quis ele abordar um tema. O tema do quê? Das crianças afegãs. Assim como na Cidade do Sol, ele também quis abordar o tema das mulheres afegãs, das dificuldades delas. Quando tem essa troca de tempo do Amir criança pro futuro, não é um intervalo assim que vai pular assim, de 12 anos, por exemplo, pra 30. Você vai, tipo assim, intervalos pequenos. Tipo, ele vai ficar rapazinho, depois ele vai 20 e pouco, depois quase se aproxima 30. Você vai acompanhando, enfim. Porque é intercalado. Isso. Ele dá uma aceleradinha um pouco no tempo até ele ficar adulto, que é pra história retomar. E vocês vão ficar numa raiva quando tem esse intervalo de tempo, porque devido a isso, gente, vocês vão ficar com uma raiva tão grande do protagonista, porque o Hassan faz uma coisa por ele, tá? Que é pelo Amir. E o Amir, enfim. Conforme você vai lendo lá no futuro, você vê que o Amir tem arrependimento das coisas que ele fez, mas não dá pra fazer mais nada, ou pelo menos não dava até certo ponto. Talvez ele tenha como se redimir de alguma forma. Tem coisas que você faz, ou no caso do Amir, deixa de fazer, que não tem volta mais. Sim. Não tem. Ele achou que ia ter, mas quando ele tentou retomar, tentou, né, buscar... Enfim, o mundo já tinha virado do pernas pro ar e não tinha mais jeito. Pra ser breve e pra também não intrigar muito falando do Amir adulto, é importante vocês entenderem que ele é um personagem bem complexo, bem construído. A gente fica um pouco com raiva dele, mas a gente também se compadece pela situação dele. Eu não em algum momento. Não. Sim, Glaucia, porque ele era criança, caramba. Certo? Ele era uma criança. Ele era chatinho. Agora, sobre o Hassan, eu não vou falar muito sobre esse personagem. Eu acho que é interessante vocês lerem, porque eu posso acabar entregando alguma coisa que eu não quero se eu continuar falando. Sabe quando a gente fala demais da Bom Dia Cavalo? Então, é justamente isso. Quando eu fiz o vídeo do Conto da Aya, eu fiz algumas comparações do livro do Caçador de Pipas com o livro Conto da Aya, porque tem, assim, uma carga muito semelhante em relação às mudanças políticas em que o país estava submetido, certo? Nas mudanças políticas em que o país foi submetido. A gente conhece um país onde todo mundo tinha liberdade, assim como o Conto da Aya, né, as mulheres tinham liberdade. Na verdade, o Conto da Aya é mais específico para as mulheres. No geral, porque todo mundo paga, né? Na verdade, quando eu peguei livro pra ler, eu lembro do Afeganistão, pelo que a gente vê pelas notícias, do tempo atual, o que tá passando. Mas eu não tinha noção de quando que era o tempo antes disso acontecer. Pra mim era mais antigo. Sim. E eu fui ver que é uma coisa recente. Não recente, assim, é um pouco antes de eu nascer. Mas é recente isso. Eu achava que era mais tempo já. Sim, você viu o choque de realidade, a perca da liberdade, certo? Das pessoas, das mulheres. O que a guerra fez com as pessoas. É que esse livro não focou muito nas mulheres. Mas deu pra perceber Cidade do Sol, sim. Mas deu pra perceber bastante a miséria que acometeu as pessoas. Isso não é um spoiler, é um detalhe.
que o Amir tá andando lá quando ele volta pra pegar a missão pro futuro. E ele vê um cara vendendo um pedaço de uma perna pra poder se sustentar por 2 semanas. 2. Uma perna, a gente sabe que uma perna, quando a pessoa... Uma prótese. Uma prótese é caríssima, né? Pra conseguir. E ele vendeu, provavelmente por um preço balela, pra se sustentar por 2 semanas, gente. 2 semanas que passa assim. Pra vocês que lêem bastante notícia, vocês veem as dificuldades de imigração, certo? Das pessoas tentando sair de alguns países. E acontece o mesmo no Afeganistão, quando que começa a estourar, as pessoas querem fugir. E, bom, pessoas morrem nesses trajetos e isso daí não é assunto para agora. Você tem que ler o livro para você entender. Eu sei que é um assunto muito interessante, esse livro muito mesmo, porém, eu vou avisar que esse livro tem cenas pesadas. Então, Bastante. quem for um pouco mais sensível não gosta. A gente não vai falar qual que é a cena pesada, mas eu acho que é importante já você saber que tem cenas pesadas. Se você quer saber que tipo de cenas pesadas, pô, eu acho melhor você fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema e depois decidir se você vai realmente dar uma chance. Quem estiver muito curioso, pergunta pra gente. Mas tem cenas pesadas, cenas de violência e outros tipos de cena. Tem, tá? Então já esteja ciente. Eu gosto sempre de avisar nos vídeos quando tem. A história em momento nenhum é romantizada. Até o final, também naquele final felizes para sempre. Dá pra ver que o autor, ele quis seguir uma linha de história que mais seja ficcional, muito próximo da realidade do país, do local, né? Então você não vai querer pegar um livro pra você sentar no domingo e distrair a cabeça pra ir trabalhar relaxado na segunda. Tanto é que se você não conhece o tema, você não vai conseguir se distrair, você vai ter que fazer pesquisas e tal. Tem bastante termos, né, do lugar, assim, às vezes. Você tem que ler com calma, você vai querer parar pra pesquisar, pra entender. Mas é um livro que vale, sim, a pena. É um livro ficcional com bastante embasamento histórico. A gente falou bastante, eu acho que falamos o suficiente do livro sem entregar a da história e eu acho que é interessante vocês lerem. E se vocês for comentar aqui embaixo, se você já leu, vai fazer um comentário aí embaixo. Toma cuidado, marca aí spoiler, um monte de pontinho, depois faça comentário aí, a gente discute bastante. Porque aí se alguém ler também, né, tá pedindo pra levar spoiler. Mas escreve spoiler, dá uns enter pra dar um espaço e pode destrinchar. Sim. Conversa com a gente, acho que é um livro que é super válido. Vale a pena. Eu quero ler outros livros desse autor, com certeza. Eu quero ler aquele do menininho que foi encontrado no mar lá. Ele eu me interessei lá. Acho que é o último dele que saiu, eu acho. Ah, sim. Eu acho que é um menino até menor. Esse eu fiquei curiosa. Porque eu lembro que foi recente isso. Na Cidade do Sol você não ficou? Ah, fiquei, mas fiquei meio traumatizada depois. Foi muito nervoso que eu passei. Quem me viu no Instagram, eu vi. Contem pra gente as suas experiências, o que vocês acharam do Hassan, o que vocês acharam do pai do Hassan, do Amir, do pai do Amir! É um livro que mostra que todo mundo tem segredos, todo mundo tem seus podres na vida. Sim, todo mundo. Todo mundo. Ela é repleta de segredos. A gente não contou nenhum segredo, tá? Você pode ter certeza que o buraco é bem mais embaixo. Então, pessoal, eu acho que é isso. A gente queria ver o filme, a gente não conseguiu. A gente sempre fala isso, né? A gente pretende ver, mas nunca consegue. Primeiramente, eu vou ter que pegar e assistir em algum outro lugar. Não sei se eu vou achar isso, mas eu vou assistir ainda. Gente, os filmes que a gente quer assistir, filme sério, não tem nesse negócio que a gente assina. É que a gente chegou atrasado por esse mundo, né? Vamos acabar esse vídeo? Faz isso. Vou deixar o link de compra desse livro aqui, caso vocês se interessaram. Compre pelo link do canal. Nós estamos planejando o investimento aqui. Com o dinheiro que vocês compraram na Black Friday, né? Aí que nós estamos conversando para um pequeno investimento, pequeno, tá, gente? Porque não foi tanto assim, não. Mas ajudou. Mas vamos juntar todo o dinheiro que vocês já investiram aqui no canal, aqui, comprando o nosso link, dinheiro do YouTube, né? Dá um trabalho da pega resgatar aquilo lá, mas a gente vai resgatar. Mas a gente tá tentando, porque eu ouvi dizer que leva meses pra gente ter esse retorno, mas aguardem que nós iremos mostrar pra vocês o que a gente comprou com o dinheiro que vocês nos ajudam. Isso. Beleza? Aí. Investimento pro canal, não é pra comer lanche, não. É pro canal. A gente vai mostrar pra vocês. Aguardem. A Glaucia não deixa comer lanche. Não. Não. A gente tem que investir pra ficar um vídeo bom pra vocês. Só dia da maratona teria massa, que eu compro sem ela saber. Aí eu chego em casa. Compra. Aí ela fala assim, e esse lanche aqui? Aí eu falo, comprei. Aí ela fala assim, e por que você comprou? Eu ia fazer janta. Aí eu falo assim, bom,